Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, 17 de janeiro de 2020, abordaremos na primeira hora do nosso programa o capítulo 28º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Coletânea de Preces Espíritas, e na segunda hora abordaremos estudaremos o capítulo 19 da obra Boa Nova, capítulo intitulado Comunhão com Deus. Muito bem. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro, do nosso querido Guilherme. Abraçamos carinhosamente os nossos amigos que sempre estão conosco e que hoje não puderam participar, sobretudo o nosso João, a nossa Fátima, a nossa Sônia, o nosso Afonso, o nosso Marcos Melo. Estamos com saudades, Marcos Melo, grande abraço. E também gostaríamos de fazer uma saudação especial ao nosso querido Fábio, que na semana passada nos presenteou com a sua presença, participando do programa e com os seus comentários, com as suas observações sempre lúcidas e sempre carregadas, impregnadas do seu bondoso e enorme coração. Mas enorme coração sem cardiopatia, né? Temos que deixar claro, né? Aí nós tivemos também a oportunidade de fazer companhia para o Fábio e para a Érica e para os dois garotos, tanto o Gabriel quanto o Lucas, através de uma viagem que fizemos no último sábado lá em Santa Rita do Sapucaí, que é a terra natal, a cidade natal do nosso Fábio, e lá nos deparamos, tivemos a honra, a alegria de conhecer a família do Fábio, e quando gostaria de demonstrar a minha gratidão ao carinho com que nós fomos tratados e recebidos pelos familiares do Fábio, em especial a sua mãe, a dona Ana, a sua irmã, a Flávia, a prima do Fábio, a Amanda. A Amanda, Guilherme, é uma expositora espírita e ela é coach, como você, e ela faz palestras lá nas casas espíritas. Ela faz palestras em que ela mistura a exposição doutrinária, né, a palestra convencional, com pausas para músicas relacionadas com o tema. Que legal. Então, eu fiquei encantado, né, porque ela falou que, por exemplo, determinado comentário que ela faz, aí ela coloca uma música que está relacionada com o tema. Então, ela nos deu um exemplo lá
de que num determinado momento, num comentário que ela fez, ela interrompeu e cantou aquela música. Eu vou cantarolar, né? Lógico, vocês me perdoem, né? Aí depois você edita e depois vocês vão se lembrar da música. Heitor, você não... Eu não te escuto mais. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. A mesma coisa. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. É alguma coisa do sol, né? Que também é uma metáfora muito bonita. Para onde eu vou? Onde tem a sol é para lá que eu vou. Para onde tem a sol é para lá que eu vou. Que é uma metáfora muito bonita, né? Nós temos que caminhar em direção ao sol, em direção à luz, né? A música chama O Sol. O Sol, né? A música é O Sol, intitulada O Sol. E então foi muito bacana isso, sabe? E como eu achei que ficou muito legal, eu até sugeri para que ela também gravasse as palestras e deixassem nas redes sociais, né? Como nós temos feito, né? No YouTube, no Spotify, a gente pode nos tentar podcasts, fazer um programa, né, com ela por Skype. Poderíamos fazer um programa pelo Skype, né? Poderíamos combinar com ela. Eu tenho o contato dela, né? Amanda, se prepare, Amanda. Eu tô fazendo essa brincadeira porque depois certamente eu vou mandar o link. O Fábio vai ter o link, eu vou comentar com ele, ele apresenta para nossa querida Amanda. Muito bom. E lá também, Guilherme, Leandro, lá também nós conhecemos o amigo do peito, Vladas, né? Que é o amigo do peito do nosso Fábio. E o Vladas é muito atuante no movimento espírita lá em Santa Rita do Sapucaí. Inclusive ele participa dos encontros das regionais do movimento espírita lá de Minas Gerais. E quando tem o encontro das regionais, muitas vezes esse encontro se dá na União Espírita Mineira. E a União Espírita Mineira, muitas vezes, agora o Haroldo não tem participado, mas muitos amigos do Haroldo também participam. Entendeu? Então ele nos confidenciou isso, né? Nos contou isso, melhor dizer. E também foi muito legal porque, como o Vladas é muito atuante, nós desenvolvemos uma entrevista lá, um bate-papo, né? Uma troca de ideias lá, e ele, no qual ele nos conta a sua história, a sua trajetória e também as suas impressões, né, tanto do movimento espírita quanto as suas impressões de caráter evangélico, as suas impressões relacionadas com a prática da caridade. Então, eu estava até falando para o nosso Leandro, um pouquinho antes de você chegar, que tem um segundo sábado do mês que ele junto com alguns amigos, né, alguns outros colaboradores, fazem uma baciada de macarronada e coloca lá no Marmitex e sai distribuindo lá por Santa Rita. Mas o interessante, Guilherme, é que ele não vai apenas nos locais onde sabidamente encontram-se pessoas com fome, né? Acho que foi nesse momento que você chegou, né? Ele distribui as quentinhas de macarronada, né? Vamos dizer assim. Ele distribui mesmo para pessoas que não estão com fome, nada disso, né? Que não teriam necessidade, né? E porque ele entende, e eu achei muito bacana isso, ele entende que o gesto da entrega do alimento, de você entregar aquele prato com um sorriso, com boa vontade, etc, etc, esse gesto, ele inspira que esses corações que recebem o prato, que eles também reflitam sobre a importância de se
praticar esse ato, né? Pelo menos além da reflexão que essas pessoas que recebem, mesmo sem ter necessidade de alimentação, que elas se sintam estimuladas a também irem por esse caminho, né? Então foi muito bacana, sabe, esse bate-papo aí que nós tivemos com o Vladas, e eu fiquei agradavelmente surpreso, também muito grato, né, pela receptividade, né, com que nós fomos tratados. Provavelmente, de vez em quando ele vem visitar a irmã dele que mora aqui em Vinhedo. Que legal. Aí quando ele vier eu pedi para ele estabelecer o contato, que aí nós vamos marcar um encontro e, quiçá, fazer um programa aqui ao vivo. Ao vivo Vai ser legal. E vocês que estão nos ouvindo aí pelas mídias sociais, seja YouTube, podcast ou Spotify, então possivelmente na sequência já tem aí a entrevista feita pelo Marcelo com o Vladas. Não deixem de ouvi-la, né? Beleza, bem lembrado. Outro comentário que eu ia fazer foi assim uma experiência muito bacana, assim, sabe, de um clima de sentimento, né, aquela psicosfera muito bacana lá dos familiares do Fábio, né, de nos envolver com tanto carinho, tanto amor, e então isso foi muito marcante para mim. Mas eu gostaria também, antes de iniciarmos o nosso encontro, de mandar um abraço carinhoso pro nosso Bruno Eustáquio, para Tayla, que se encontram lá no Canadá, para Ana Laisa e para o Lothar, que se encontram lá em Sondheim, lá na Alemanha, e que nos ouvem, né, com frequência. Também para a filha da Ana Laisa, a Laura, e também para tantos outros corações que nos acompanham. O Jaime, nosso querido amigo Jaime Ribeiro. O nosso Jaime, verdade, a Catarina. Por aqui com a Catarina, né? Isso mesmo. Beleza. Bem, então agora nós vamos iniciar o tema propriamente dito do programa, a coletânea de preces espíritas. E numa recente ocasião eu estava ouvindo aí uma exposição do nosso querido Haroldo, e o Haroldo, ele fez um comentário que foi muito bacana, que ele numa das suas pesquisas lá sobre a Torá, sobre os conceitos do judaísmo, ele observou que a Torá ela é composta por 5 livros, e mais o livro dos profetas, o livro dos salmos, aquela coisa toda, né? E ele percebeu que principalmente nos 5 livros não se encontram delimitados os princípios do judaísmo, né? Quais são, por exemplo, quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, pluralidade das existências, né, que é a reencarnação, e pluralidade dos mundos habitados, que é a possibilidade de vida em outros planetas, né? Tanto é que o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais se todos os globos do universo são habitados. E os benfeitores respondem que sim. Todos os globos do universo são habitados, e a Terra está muito longe de ser a primeira em intelectualidade ou em sabedoria e muito menos em virtudes morais, né? Em evolução moral, evolução espiritual. E então os benfeitores respondem dessa maneira. Então, os 5 princípios básicos da doutrina espírita são estes que delineamos. Aí o Haroldo, ele estava procurando onde estavam os princípios do judaísmo. E, evidentemente, que os princípios estão lá embutidos, né, no texto, nos ensinamentos, aquela coisa toda.
Mas aí ele fez esse questionamento para um rabino, num determinado encontro que ele teve lá em Jerusalém com outros teólogos de outras denominações, né? De outras denominações religiosas. E aí ele fez esse comentário com o rabino. Para falar a verdade, agora eu não me lembro se é um rabino ou se era um sacerdote católico. Eu acho que era um sacerdote católico. Mas aí a dúvida era onde estavam os princípios do judaísmo, né? Aí então ele diz, essa pessoa que o Haroldo, esse interlocutor que o Haroldo estava comentando, disse que os princípios encontram-se em cada filosofia religiosa, encontram-se nas suas orações, nas suas preces. Você está dentro de você mesmo. Não, nas preces daquela denominação religiosa. Então, por exemplo, o catolicismo tem o Pai Nosso, sim. tem o Credo, sim. Tem Ave Maria, tem o Salve Rainha, sim. Né? No protestantismo tem outras tantas orações, e assim por diante. Aí, no judaísmo, isso estaria mais relacionado lá nos Salmos, entendeu? Então, nos Salmos é que se encontram delineados os princípios, vamos dizer assim, do judaísmo. Os Salmos são cânticos fortíssimos. Exato. E aí o Guilherme, Leandro, foi muito interessante porque não à toa o Kardec colocou o capítulo 28º, Coletânea de Preces Espíritas. Lá nas Preces Espíritas, o primeiro que nós vamos abordar daqui a pouco é o significado, a importância do Pai Nosso. Mas ao longo do capítulo nós vamos encontrar preces por alguém que acaba de morrer e que você não conhece, mas você tomou conhecimento. Preces por alguém que acaba de nascer. Preces pelos doentes. Preces pelos obsediados. Preces pelos espíritos embrutecidos. Preces pelos espíritos, aqueles renitentes, né? Aqueles que são mais difíceis de mudar a concepção, espíritos endurecidos, né? Que é até a expressão que o Kardec usa. Então tem uma série de preces que o Kardec elaborou preces simples, né? Às vezes tem um parágrafo, às vezes tem 4 linhas, 5 linhas, é uma prece. Mas o próprio Kardec diz que ele elaborou a prece apenas com o objetivo de delinear o pensamento, né? Porque não adianta você recitar a prece se o seu coração não participa disso. Então não tem valor nenhum. Muitas vezes a gente faz uma prece como publicano, né? Senhor, tenha piedade de mim. Essa prece tem muito mais valor se ela é falada com sentimento do que a gente ficar falando palavras e desprovida, destituída de sentimento, né? E então o Kardec elaborou várias preces com esse objetivo, né? De nos orientar para que o nosso pensamento esteja focado naquele momento com aquele objetivo daquela determinada prece. Só que quando ele faz a prece, e ele dá uma explicação em seguida. E na explicação estão os princípios da doutrina espírita. Você entendeu? O porquê daquilo. O porquê daquilo. Então, preces por um malfeitor. Então, aí ele coloca a importância do perdão por um malfeitor que acabou de desencarnar. Preces para que sejamos capazes de obter a solução para um determinado problema que estejamos vivenciando. Então, nós fazemos a prece para que
os benfeitores espirituais nos inspirem, nos estimulem. Não que os benfeitores vão resolver o nosso problema, ou vão dar a receita de bolo, não é isso. Mas quando a gente faz a prece direcionada para aquele desafio que nós estamos vivenciando, então após a prece, se essa prece é feita de coração realmente, após a prece, com muita frequência ou nos momentos seguintes, você obtém a inspiração, você obtém um caminho para que a gente consiga sair daquela sinuca de bico, né? Porque muitas vezes nós nos encontramos numa sinuca de bico e é difícil da gente achar a saída, né? Nós não somos Jesus, né? Jesus tinha várias sinucas de bico que foram colocadas para ele e ele saía com a maior facilidade, né? Mas não é o nosso caso, né? Então a prece tem esse condão, né? De nos auxiliar nas mais variadas situações. E o Kardec, nesse capítulo Coletânea de Preces Espíritas, ele explica. Ele vai explicando tudo. Entendeu? Eu acho que a gente até poderia exemplificar, que me ocorreu aqui agora, de pegarmos uma prece, por exemplo, por alguém que acaba de nascer. Vamos ler aí, o Leandro, vê se você encontra aí. Preces por alguém que acaba de nascer. Ou uma qualquer aí, só para a gente exemplificar os nossos irmãos. Qual que você está aí? Preces. Aflições da vida, diante do perigo, escapar do perigo. Preces nas aflições da vida talvez seja interessante. Aflições da vida, pode ser? Pode ser, vamos ver. Aonde que está? Está na... Aqui, ó. Preces diante das aflições da vida. Diante de um perigo, por exemplo. Diante de um perigo, vai. Diante de um perigo. Diante de um perigo. A prece bem curtinha. A prece e aí depois vem a explicação. Só para nós darmos um exemplo para os nossos estimados ouvintes. A prece diante de um perigo. São 3 linhas bem curtinhas. Diz assim: Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, socorrei-me. Se devo sucumbir, que se faça a vontade de Deus. Se for salvo, que possa reparar o mal praticado e do qual me arrependo. Então essa é a prece para quem está diante de um perigo. Aí a explicação. Exato. Através dos perigos que enfrentamos, Deus nos lembra a nossa fragilidade e a condição efêmera da nossa existência. Condição efêmera, condição transitória. Exato. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos, ligadas por um fio, que pode romper-se no momento exato em que menos o esperamos. Ninguém é privilegiado, pois, grandes e pequenos, estão todos submetidos às mesmas condições. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que, frequentemente, essas consequências, caso se verificassem, teria sido a punição de uma falta ou de um dever não cumprido. Você viu que num determinado momento ele fala que ninguém é privilegiado. Ninguém é privilegiado. Não tem privilégio. Exato. Você se lembra daquele episódio do avião do nosso Chico? Eu lembrei disso agora. Você lembrou agora, né? Eu estava lendo, eu lembrei. Emmanuel. Exato. Aquele relato que ele faz, inclusive, no Pinga Fogo. Se encontra no Pinga Fogo de 71, o primeiro programa. Exato. Então aí ele conta que ele pegou um avião em Uberaba e não sei se ia para Belo Horizonte, acho que ia para Belo Horizonte ou para São Paulo, agora não me lembro. É um dos dois trajetos. Aí num determinado momento o avião começou com uma turbulência e ele se viu diante de um perigo iminente. E aí todo mundo dentro do avião começou aquela histeria coletiva, né? Valei-me, valei-me, todo mundo gritando, todo mundo rezando para tudo quanto é santo. E o Chico, vendo aquela cena, ele começou a ficar desesperado, ele entrou naquela mesma onda, né? Naquela onda mental, naquela psicosfera, e começou a gritar e a rezar também, né? Aí aparece o Emmanuel e falou, mas Emmanuel, você não está vendo que nós estamos em perigo? Aí o que o Emmanuel fala?
Ele fala para ele: há muita gente em perigo. Você não é privilegiado. Você não é privilegiado. Há muita gente em perigo. Então, ele fala: se você tem fé, você tem que dar testemunho da sua fé nesse momento, né? Então, se você está diante de um perigo iminente, ele até fala brincando, né? Quer dizer, o Emmanuel fala sério, né? Morra, mas morra com educação. Com educação, exatamente. Porque o Chico insiste: você não está Ou seja, vendo, demonstre serenidade. Nós estamos em perigo de morte, né? Isso. Ele falou assim: então morra com educação. Morra com educação. Sensacional. Mas o que o Emmanuel queria mostrar para ele, que ele tinha que dar demonstrações de que ele tem fé na vida futura, que esse acidente poderia exterminar o corpo físico, mas não exterminaria o ser inteligente que habita aquele corpo físico. Correto. E que ele deveria demonstrar serenidade para as pessoas que estavam lá. Essa que foi a mensagem do Emmanuel, né? Então você vê, né, um exemplo simples, né, que o nosso querido Kardec, ele elabora uma prece que, apesar de ser uma prece curta, mas ele coloca os ensinamentos, os princípios da doutrina, né? Bem curtinha, 3 linhas, mas assim, muito profunda ao muito mesmo profundo. tempo. Então, singela e profunda. Exatamente, sensacional. E tem várias, né? Tem uma aqui que eu achei muito interessante também. Assim, não Pode falar, lógico. Prevendo a morte próxima, né? A gente costuma dizer, né? O ditado popular, né? Fulano sabia que a morte estava próxima, né? Uma pessoa que acabou de desencarnar, a gente costuma falar que ele sabia que ia morrer, ele estava diferente naqueles últimos dias. Não tem, né? Os populares costumam dizer isso, né? Então tem aqui uma, né? Prevendo a morte próxima, né? Ou aquela pessoa que se encontra muito enferma, uma doença grave, né? Um quadro irreversível. Tem aqui também uma prece para isso. Então faz o comentário aí, não tem problema. O comentário e a prece, a não ser que seja muito extenso, né? Se for muito extenso. É um pouquinho extensa a prece. É um pouquinho extensa. Ela é bem extensa, na verdade. Mas fica então a exemplificação. Né? Fica a exemplificação, exatamente. Então, no momento de dormir, puxa, essa aqui é boa, vou fazer até com meus filhos. Hoje, inclusive. Curtinha. Lógico, vamos lá. Minha alma vai encontrar-se por um instante com os outros espíritos. Que venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro. Lembrei agora do nosso querido José Irmão, né? José Irmão, ele sempre fala nas preleções dele, nas palestras dele, ele fala: não se esqueçam, né? Antes de dormir, fazer nas nossas preces, nas nossas orações, pedir aos bons espíritos para nos ajudarem, né, ao trabalho edificante. Se não nos for permitido ao trabalho, que eles possam nos levar nas colônias de aprendizado, de estudo. Eu lembrei do nosso Zé Irmão. Um abraço para ele se estiver nos ouvindo. Bem lembrado, verdade. Muito interessante mesmo. Vou ler com meus filhos hoje essa oração. Essa prece maravilhosa. Bem, agora para entrarmos para entrarmos de maneira mais focada na importância do significado do Pai Nosso, eu gostaria de pedir para o nosso Guilherme, para você ver aqui para mim, ó, do versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, até, tá aqui, ó, vou te passar, até o versículo do 9 até o 13, tá? Do 9 até o 13, que o Haroldo traduziu as anotações dos evangelistas do original grego, entendeu? Então ele fez um trabalho muito bacana, então por isso que vale a pena a gente pegar esse trechinho do original, que a oração do Pai Nosso encontra-se nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 6, né, que é um dos capítulos do Sermão do Monte, do versículo 9 ao 13. Por favor, Guilherme. Então fala assim, ó:
Orai, portanto, assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Que grandeza, né? Poxa vida, né? Eu admiro tanto essa oração, porque hoje parece uma coisa tão simples, né? Uma coisa assim que uma coisa assim até meio mística. E aí vem lá a nossa querida Anete Guimarães, né? E tira de um teste do marshmallow e faz o casamento do teste do marshmallow com o não nos introduzas em tentação, ou não nos deixeis cair em tentação, né? E então, quer dizer, isso é uma situação maravilhosa. A história do teste do marshmallow você já conhece, né? O Guilherme também já conhece, nós já contamos em programas anteriores. Acho que vale a pena os estimados ouvintes pesquisarem teste do marshmallow lá no YouTube e compreender a importância de nós resistirmos às tentações. O fato de resistirmos às tentações nos torna mais espiritualmente, nos torna mais fortalecidos, mais consolidados, mais encorajados, né? Nós criamos somos capazes de criar uma fortaleza espiritual em torno de nós, e isso faz com que sejamos capazes de resistir a mais um prato daquela deliciosa macarronada, né? A mais não a dada pelo Vlad, né? Não a dada pelo Vladas. A resistir a mais uma negociata, que eventualmente nós poderíamos ser beneficiados, só que ao mesmo tempo nós poderíamos prejudicar outrem, né? Enfim, são várias modalidades de tentação na esfera sexual, tentação na esfera da alimentação, na esfera dos negócios e assim por diante, na esfera do poder, né? Ou seja, de uma oportunidade de você ter um ganho político, então você vai prejudicar aquele que era seu amigo, então você vai trapacear o seu amigo, vai desvalorizar a amizade daquele que era seu amigo, que ele vai ficar escanteado para você poder subir em termos de poder, né? De obtenção do poder. Em benefício próprio. Tirar vantagem em benefício próprio e colocando muitas vezes uma amizade que era sólida não é nem no segundo plano, né? Num 100º plano, né? Enfim, são tantos os exemplos, né? E é interessante, né, que esse casamento, a ciência mostra esse casamento, mostrando que os ensinos de Jesus são muito mais profundos do que parecem num exame, quando a gente faz um exame mais superficial. Não à toa, nosso querido Emmanuel diz que ele se considerava um crocodilo quando ele voltava dos estudos do Evangelho que eram feitos em esferas espirituais mais elevadas. Muito bem. Então, lá na obra Boa Nova, o próprio Mestre Jesus, no capítulo 18, o Mestre fala sobre a oração, que foi o que discutimos no programa passado. Só que, como
como foi o próprio mestre que explica isso, eu acho que vale a pena nós discorrermos as próprias impressões do mestre. Então, Humberto de Campos relata que Jesus, quando Pedro pede para Jesus ensinar os discípulos a orarem, isso encontra-se lá no capítulo 18, né? Encontra-se lá no capítulo 18, lá no finalzinho, quase no finalzinho do capítulo. Vê se você acha aí, o Leandro, lá no finalzinho, mais uma. Isso, agora volta um pouquinho. É quando ele fala dispondo-os então. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Olha só que bacana, né? Eles foram colocados em círculo. Eu imagino que Jesus estava fazendo parte do círculo, né? Uma corrente, né? Não sei se estavam de mãos dadas. Depois, hoje em dia, é muito frequente nós imitarmos isso, né? Por exemplo, os jogadores aqui no futebol brasileiro, quando eles vão entrar em campo, eles ficam abraçados em círculo e professam aquele Pai Nosso que parece um grito do que outra coisa. Parece um grito de guerra, né? Parece um grito de guerra. Pai Nosso está nos céus, santificado. Então, quer dizer, tudo bem, lógico que vale a intenção, o que vale a intenção, o gesto é significativo, e tenho certeza que muitos dos jogadores que naquele momento pelo menos elevam o pensamento, né? Mas também não precisa ficar só nas palavras, né? Então ele dispôs os discípulos em círculo e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz. Olha só que bacana, né? Então quer dizer, ele se elevou e aí ele estava lá naquele oceano de luz, né? Imagina que coisa bonita, né? E aí nesse momento o mestre, sabia que era um momento muito importante, porque essa oração seria legada à humanidade, né? Ficaria para a eternidade. Nós deveríamos usar o tempo disponível que nós temos para orarmos com muito mais frequência. Mas tem pessoas que infelizmente oram uma vez por ano, que é na noite de Natal, né? Tem pessoas que vão à missa, ou vão no culto evangélico, ou vão no centro espírita, nas proximidades do Natal, e fazem uma oração só naquele dia. É muito pouco. Lógico que é melhor que não seja do que nada, né? Mas ficou muito significativo, muito marcante a oração do Pai Nosso, que foi legada à humanidade, né? Muito bem. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou. Olha só que bacana, né? Então ele elevou o pensamento a Deus e colocou o seu amor acima de tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele vai explicando e depois ele fala as palavras, né? Por isso que é bacana, né? Primeiro ele explica e depois fala as palavras. Então, primeiro ele elevou o pensamento a Deus e colocou o amor acima de todas as coisas. Aí ele pronunciou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Aí, em seguida, e ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a bagagem imensa das imperfeições humanas, continuou. Então, vejam vocês, né? Ele explica e depois coloca as palavras. Continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu falei o contrário? Primeiro ele explica e depois ele fala o conceito que vem em seguida, não é isso? Exatamente. É isso, né? É isso aí. É que agora eu fiquei em dúvida se eu falei o inverso, né? Então, porque primeiro Jesus explica e aí em seguida ele profere as palavras que ficaram imortalizadas, entendeu? Então, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a vontade de Deus é que deve prevalecer, porque é a vontade mais sábia, só por isso. Hello! Qual é a vontade mais sábia? É do Criador ou de nós que estamos aqui em busca da ascensão espiritual? A vontade mais sábia é a do Criador. Então nós devemos nos resignarmos e nos predispormos a aceitar a sua vontade. Entendeu? Agora, aceitar a vontade de Deus não significa ficar de braços cruzados, né? É que nem aquela história lá que todos conhecemos, né? Inclusive aquela Natália Arcuri do Me Poupe. Você nunca viu esse programa? Me Poupe. Já viu? Me Poupe no YouTube? Tem no Facebook e tal? Já. Ela tem um canal no YouTube. Ela tem um canal no YouTube, o Leandro e Guilherme, que ela fala sobre economia, entendeu? Então ela vai tirando todos aqueles conceitos, né? Sabe aquele negócio que, olha, a minha vida tem que ter boleto, porque sem boleto a gente não vive, e o boleto estimula que você, fazendo dívida, você vai conquistando as coisas e tal. Você entendeu? São aquelas ideias preconcebidas, né? Que a gente vai acumulando dívidas e quem morre de dar risada com isso é o gerente de banco que tem que fazer empréstimo e ele ganha nos juros, né? Fica felizão. E aí então, mas é bem legal, viu? Ela faz um trabalho muito bonito, muito significativo, porque ela estimula as pessoas com esse canal de economia. Não estimula as pessoas a ser avarenta, a ser miserável, né? Como nós dizemos lá no interior de São Paulo, é muito, muito comum, né? A gente usar como sinônimo de avarento, fulano é miserável, né? E ela faz também um reality. Eu ouço muito também a 89. A 89 FM. Tem o programa no 89. E ela faz no 89 também. E o programa do 89 fica disponível no Spotify. Eu vi hoje isso. E chama Me Poupe também. Chama-se Me Poupe. E aí, o Guilherme, amigos, uma coisa que eu achei muito bacana é que ela estimula as pessoas a se disciplinarem e a se organizarem. E muitas das nossas imperfeições, muitos dos nossos desafios, muitos dos desafios que ocorrem na nossa vida não precisariam ocorrer. Não precisariam se nós tivéssemos uma conduta previdente. Entendeu? E essa previdência que eu estou dizendo, não estou falando previdência em termos financeiros. Previdência decorrente de nós sermos um pouco mais organizados, de nós sermos mais disciplinados, nós
não teríamos tantas agruras que sofremos muitas vezes sem necessidade, né? Pois não, Guilherme, você gostaria de falar alguma coisa? Não. Então, e aí ela mesma, ela contou uma história que eu vou contar, vocês se lembram, né? Que é uma história que a gente sempre fala, principalmente no capítulo relativo à prece, né? Que um cidadão lá começou a ter uma enchente, aí o lugar onde ele estava, a água começou a subir, e ele rezou para Deus salvar o cidadão. Aí a água foi subindo, ele subiu lá num galho de uma árvore. Aí ele conseguiu se proteger, e ele continuou rezando a Deus. Aí passou um cara lá com um barco pequeno, e falando, pega a boia aí. Não, eu rezei para Deus, Deus vai me ajudar. Aí o barquinho pequeno passou, aí a água continuou subindo, ele subiu num galho um pouco mais acima, para se proteger, e a água subindo. Aí passou um outro barco maior, a mesma coisa. Aí, lógico, né, para encurtar a história, ele morreu afogado, porque continuou subindo, né, a água transbordou lá a árvore, né, o local onde ele se encontrava. Ele desencarnou é um termo bem espírita, né? Ela não usa esse termo, né? Aí foi lá, conversou com o São Pedro, e o São Pedro, mas eu pedi tanto para Deus me ajudar. Aí o São Pedro falou, mas olha, nós mandamos barco pequeno, mandamos barco médio, mandamos barco grande, e você se recusou. Você tem que fazer a sua parte também, entendeu? Então não é Deus que vai tirar a pedra do caminho, do nosso caminho, mas Deus vai dar a inteligência, vai dar a inspiração, vai dar a fortaleza moral para que nós sejamos capazes de removermos essa pedra. Entendeu? Vai dar as ferramentas necessárias. É lógico, né? Então, eu achei interessante, eu me lembrei dessa história porque eu estava ouvindo lá um programa dela, né, que ela mostra uns conceitos bem legais. E ela contou essa história, entendeu? Você vê, é uma história que nós, expositores espíritas, contamos, os nossos irmãos católicos, eu tenho certeza que contam, os nossos irmãos de origem protestante contam, entendeu? E ela também conta lá no programa relacionado a tornar você uma pessoa menos endividada. Eu não vou falar mais rico, menos endividada. Bom, então, lógico que nós fizemos esse breve comentário relativo à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí o pensamento seguinte, ele esclarece antes. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. As tentações nada mais são, quando caímos em tentações, essa queda nada mais representa do que a nossa fragilidade espiritual, fragilidade moral, etc., né? E livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, né? Amém, né? Amém é uma expressão muito comum lá no aramaico, e Jesus falava com muita frequência: amém, amém, amém.
E termina, né, esse capítulo. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. Ou seja, tudo que o mestre falava, Levi, estando por perto, anotou tudo. Anotou tudo. Então, por isso que as anotações dos evangelistas, elas conseguiram chegar à mensagem principal dos ensinamentos de Jesus. Você pode ter certeza que a mensagem chegou para nós. Nós não podemos alegar ignorância. Eu não conheci Jesus. Não conheceu porque não foi atrás, né? Porque basta ler. Lógico que tem uma ou outra tradução equivocada, uma ou outra interpolação, né? Às vezes até várias interpolações. Mas se você buscar o original, você vai encontrar os conceitos bem estabelecidos. A informação está disponível. Sim. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar ou nós poderíamos nos despedir? Despedir e a segunda fase. Oi? E a segunda parte? Não, nos despedir dessa primeira parte. Nos despedir da primeira parte, é isso que eu quero dizer. Tem mais algum comentário? Fica à vontade, Lelê. Tem assim um... Lelê, Leandro. Uma coisa assim que eu gostaria de comentar, até foi assistindo uma preleção da Sônia. Beijão pra Sônia. Normalmente quando a gente está numa casa espírita, né, e o preletor ele vai iniciar com a prece, né, normalmente ele não faz ele não pronuncia o Pai Nosso. Ele faz uma prece de uma maneira espontânea. E naquele dia a Sônia ela não fez a prece, ela fez o Pai Nosso. E quando antes de iniciar o Pai Nosso, ela falou: hoje nós vamos fazer o Pai Nosso. Nós vamos, porque aí ela falou: por que do Pai Nosso? Ela falou: porque através do Pai Nosso nós nos colocamos um pouquinho que seja, em condição de nos dirigirmos a Deus. Aquilo que ela colocou me tocou de uma tal maneira que eu falei assim: puxa vida, ela está coberta de razão, né? Então, algumas vezes depois a gente acaba esquecendo, né? Porque quando a gente chega ali para fazer a preleção, a gente está tentando ali lembrar tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente preparou para fazer aquela preleção, né? E às vezes eu lembro de fazer o Pai Nosso, mas na maioria das vezes eu esqueço, né? Mas vou procurar me policiar também para fazer isso algumas vezes, nem sempre, porque às vezes o tempo também é curto, dependendo do tema você tem muita coisa para expor, né? Mas aquela vez que a Sônia colocou, eu achei que foi muito interessante, foi muito oportuno, muito bacana realmente. E Marcelo estava falando que a gente reza pouco, né? Eu particularmente rezo muito pouco também. Muitas vezes eu começo uma oração e no meio da oração, até no início da oração, eu já estou pensando nos boletos que eu tenho que pagar, não chego no final, dificilmente eu chego no amém. E eu lembro que o Chico tinha um livrinho, né, onde ele tinha os nomes de todas as pessoas para quem ele fazia oração. O Divaldo igualmente também ganhava um livrinho onde ele tem. Então diariamente, e nem diariamente, várias vezes por dia ele percorre aquele livrinho com todos aqueles nomes que ele tem. Quer dizer, se Chico e Divaldo faziam isso, né, poxa, acho que a gente está na hora de começar, né, pelo menos umazinha para chegar até o amém e estar mais em contato com Deus. É uma coisa importante. E eu lembro do programa passado do Fabinho dizendo que a oração serve naturalmente para agradecer, para pedir e para louvar, né? E ele fala assim: mas será que Deus precisa ser louvado? E ele fala: a questão de louvar é para que nós nos situemos na nossa pequenez, que quanto mais a gente vai louvando, a gente vai percebendo o tamanho da nossa insignificância, né? Nesse universo que a gente nem conhece o tamanho dele inteiro, que dirá o tamanho de Deus, né? Então o louvor não é porque Deus precisa ser louvado, mas é uma ajuda para a gente mesmo se situar, né? E se colocar ali nesse pontinho de areia, nessa imensidão dessa praia que a gente tem aí. Era isso que eu queria comentar.
Eu lembrei agora da avó da minha esposa, né? A dona Olga, já desencarnada. E ela vinha, né? Ela morava em São Paulo. Ela morava lá no bairro da Saúde e ela vinha ficar com a gente aqui em casa, né? Alguns dias. Porque a minha esposa, os pais dela já são desencarnados, então ela vinha ficar com a gente aqui. E ela ia se recolher para dormir por volta das 8 da noite. Mas ela só se deitava de fato por volta das 10 mais ou menos. E aí minha esposa perguntava, falava assim, mas vó, por que a senhora vai pro quarto às 8 da noite se só se deita às 10, né? Aí a avó dela falava assim, não, porque senão não dá tempo de eu rezar para todo mundo que eu tenho que rezar. Aí ela entrava no quarto que lá. Maravilha, né? Ela entrava no quarto lá e começava a rezar para a família inteira, para todo mundo. Aí às 10 horas ela deitava. Interessante, todo dia. Sensacional. E já que a gente estava falando também da Sônia um pouquinho antes, eu lembro que, sabe quando a gente tem uma reunião, uma palestra, alguma coisa, que alguém fala assim, alguém quer fazer a prece, e eu fico sempre abaixando o olho e falando assim, pelo amor de Deus, não fala meu nome que eu não quero fazer a prece. E um dia eu falei para a Sônia assim, Sônia, eu morro de vergonha. Não é só a vergonha, momento Fabinho, né? Não é só a vergonha de falar, mas também assim, eu me sinto muito imperfeito, muito impuro para fazer uma oração para pessoas que estão ali numa situação possivelmente mais evoluída do que eu. E ela falou assim, mas é justamente a água limpa, né, que é a oração no vaso sujo, que conforme a gente vai fazendo a passagem, vai limpando o vaso. Então, não deixe de fazer oração, porque a oração é a água limpa que no nosso vaso sujo aqui, nas nossas imperfeições, é isso que vai ajudando a lavar também, né? Então fica aí um beijinho para a Sônia que me ensinou essa daí também. Muito bom, que bom, bacana. Gostei de ver, viu só, Sônia? Que bacana. Beleza, então nos despedimos dessa primeira parte das reflexões e retornaremos em seguida com o estudo da obra Boa Nova no capítulo 19, Comunhão com Deus.